Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha pela internet. Foi publicado a portaria CEMED 2110, de 29 de maio de 2020, que diminuiu a redução do salário dos ACTs, que eu tinha falado na última sessão, que seria reduzido em 50%. Houve essa portaria, agora ela baixou essa redução para 25%. Portanto, os ACTs da educação que não estão em atividade presencial vão ter uma redução de 25%. Isto não retira a ilegalidade da portaria, porque, da mesma forma que já me manifestei anteriormente, continuo dizendo, é ilegal que uma portaria venha a querer alterar uma lei, e no caso específico de uma lei complementar, como é o caso do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e também da lei que trata dos ACTs. Mas estes ACTs que estão sendo atingidos antes com a redução de 50% dos seus salários, agora baixou para 25%, são os professores, auxiliares de serviço e atendentes de educação. E eu faço questão de frisar a questão de atendentes de educação, porque na última sessão eu me manifestei sobre essa matéria e comecei a receber algumas indagações que eu não estava defendendo os atendentes de educação, quando, na verdade, eu estou defendendo o tempo todo atendentes de educação. Professores também, os atendentes de educação, estão envolvidos na minha defesa contra o uso da licença-prêmio sem a concordância dos servidores públicos. Eles também estão incluídos nas minhas discussões e contrariedades sobre a questão de uso de férias de forma retroativa. Os atendentes sempre estão sendo olhados. Inclusive, faço aqui uma referência. Eu participei de uma reunião com a secretária de Educação, com o presidente do sindicato e com a procuradora do sindicato, com a secretária de Educação, e tratamos de vários assuntos, especificamente também sobre as ACTs, sobre as atendentes educativas. E fizemos, depois fomos, pessoalmente, eu e a procuradora jurídica do sindicato, levar até a Secretaria de Educação uma pauta específica das atendentes de educação. Então, só fica o aviso, em vez de ser 50% da redução, vai ser 25%, mas considero ainda legal e o sindicato já está estudando medidas judiciais para impedir que até essa redução de 25% aconteça. Também foi procurado por profissionais da área de esportes, porque foi definido que as bolsas técnicas serão reduzidas em 30%. E muitos destes técnicos, eles vivem exclusivamente do valor das bolsas técnicas, né? Eles não têm outras atividades, além das atividades com as entidades, com os clubes de esporte, como, por exemplo, se não me falha a memória, a ginástica olímpica, que a única remuneração que o técnico recebe decorre da bolsa técnico. Então, fica aqui o meu pedido, em nome destes técnicos, que se reveja essa decisão de reduzir a bolsa técnica. O senhor quer uma parte, vereador Dagmar? Sim, senhor. Muito obrigado, vereador Fernando Malon. Eu queria colocar o seguinte, vereador Fernando, se os ACTs são 25%, por que não, então, também os técnicos, uma vez que esses técnicos já não recebem nem a correção que os servidores públicos têm recebido nos últimos anos, né? Eu acho injusto, dois pesos, duas medidas, né? São pessoas que estão há anos, tem pessoas que estão há 18, há 19, há 20 anos, trabalhando nesses mesmos princípios. É difícil aceitar uma situação dessa. Parece que sentaram por partes, parece que não sentaram para ver o todo e ajudar e auxiliar a todos. E mais, eu diria assim, ainda os alunos, né, os que recebem Bolsa Atleta, não podem ficar sem isso, né? Não pode ter redução nenhuma, deveria ter um acréscimo agora. E a minha sugestão é que tem um salário do vice-prefeito que deveria estar à disposição desse aspecto, né? Então, eu preferia pensar nisso, cortar na carne. Muito obrigado pela parte. Tá. Lembrando também que estes técnicos, eles não têm 13º, não têm férias,
não tem fundo de garantia. Então, é apenas uma ajuda de custo, mas que, na verdade, representa um salário deles, a remuneração, a forma de sustento seu e de suas famílias. Fomos procurados semana passada por professores da rede municipal de ensino que estão reclamando da extasiante acúmulo de tarefas que estão tendo. Teve uma professora que me relatou que estão passando as matérias por WhatsApp e estão recebendo o retorno dos alunos e também dos pais dos alunos por WhatsApp. Eu até falei para uma professora, falei, sabe quando você vai se livrar disso? Somente o dia que se mudar teu WhatsApp, porque isso vai ficar para o resto da vida. Ela recebeu mensagem às 2h30 da manhã, e ela estava trabalhando, recebeu as mensagens às 2h30 da manhã de uma aluna questionando a questão da aula. Eles estão 24 horas à disposição, recebendo mensagens para lá e para cá, tendo que responder, além de estarem sobrecarregados com uma carga burocrática muito grande, preenchimento de relatórios, tabelas, coisa que não é do magistério propriamente dito. Eles estão gastando muito do seu tempo cuidando de questões burocráticas que eu entendo que deveriam ser tratadas pelo pessoal da secretaria, do corpo técnico da Secretaria de Educação. Então, fica esse registro também. Os professores irão formular uma pauta para mostrar o que está acontecendo e o que eles gostariam que fosse mudado para dar melhores condições de trabalho a eles. E eu faço uma lembrança, se me falha a memória, foi em 2013, o então prefeito Fernando Turi que se propôs a fazer a compra de microcomputadores ou de notebooks ou laptops ou, enfim, tablets para os alunos da rede municipal de ensino, a partir de uma certa idade, e também pelos professores. Isso foi rejeitado pela Câmara na época. Imagine como isto seria, claro que existiria a renovação destes alunos, imagina como isso seria extremamente vantajoso e salutar nesse momento de crise. Obviamente não se pensou com esse alcance, mas hoje diria muito, muito a calhar essa situação. É uma situação a se pensar no futuro. E, por fim, tem mais 2 assuntos. Eu vi um artigo do advogado e presidente da FACISC, Johnny Suloff, que saiu num dos jornais esta semana, em que ele comenta a contradição e falta de coerência de algumas pessoas que, de certa forma, criticavam as medidas tomadas do governo estadual de combate à Covid, mas diziam o seguinte: não, isso aqui é demais. Graças a Deus, em Santa Catarina teve poucos casos. Não, não foi graças a Deus. Deus ajudou, mas foi graças a essas medidas. E o que nós estamos vendo hoje é que outros estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que começaram mais tarde e agora estão tendo lockouts, isso lá está refletindo aqui. Nós temos indústrias que estão desempregando, estão mandando embora funcionários aqui em São Bento, porque o cliente é o governo, é o estado de São Paulo. Como o estado de São Paulo está parado, aqui em Santa Catarina e outros estados estamos sofrendo. Então, eu sempre digo, se todo o Brasil tivesse feito isso naquele começo, naquele momento inicial, talvez já estivéssemos passado a curva e descendo já a curva. E, por fim, uma informação que me deixou chateado: São Bento do Sul, mais uma vez, vai perder um importante setor de serviços públicos, de burocracia, que é a Agência da Receita Federal. Parece que eu recebi de fonte segura hoje que a Agência da Receita Federal em São Bento do Sul vai só funcionar esse mês e vai fechar. Então, fico triste porque já perdemos a exatoria estadual, já perdemos tantos órgãos aqui. E a Justiça Federal, que era para vir aqui, foi para a máfia. Enfim, tantas coisas que nós deixamos de ter e ainda estamos perdendo. Então, fica só esse registro. Nunca tinha ouvido falar essa notícia e fiquei triste de saber que a Agência da Receita Federal vai fechar em São Bento do Sul. É isso por hoje. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, número 8, o vereador Marco Redlich. O senhor tem o tempo de até 10 minutos.